Bom dia! Mais forte, hein? Bom dia! Sensacional, sensacional. É primeiramente uma honra, um privilégio ter todos vocês aqui. Eu acho que é fundamental para cada desenvolvedor, cada analista, né, tá nesse ecossistema, tá inserido dentro da comunidade, tá participando de evento, né? Com certeza você vai ver novas carinhas aí, pessoas que você nem conhecia, que talvez você não queria conhecer se não fosse através de um evento, né? Oportunidades de emprego, projetos. E é muito bom, de fato, ter vocês aqui. Eu gostaria, sem muitas delongas, de agradecer, em primeiro lugar, a Unicuritiba, porque a Unicuritiba, ela abriu as portas de uma maneira muito legal, ela quis abraçar mesmo esse evento, desde o primeiro momento, né, através do professor Bruno, e obviamente, eu gostaria de deixar eles darem uma palavrinha, porque eles têm sido tão generosos, tão receptivos e corteses conosco. Eu gostaria, então, de convidar o professor Bruno para dar uma palavrinha. Mas é isso aí, obrigado! Bom dia, galera. Sabadão, né? Galera já estressada aí do meio da semana, e um sábado aí, né, não muito convidativo, né, como costume em Curitiba, né, mas ver esse público, essa quantidade de gente, né, num evento para falar sobre desenvolvimento, para falar sobre tecnologia no final de semana, né, é muito bacana. E a gente gostaria de dar boas-vindas para todos vocês, né, deixar as portas abertas da faculdade para vocês, do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, dizer que nós apoiamos, né, de total forma todas as comunidades, né, independente de linguagem de programação, independente de Windows, Linux, não importa. A gente é parceiraço aqui do Paulo também, que está sempre junto com a gente, né, com a comunidade de software livre. E dizer para vocês, né, que tanto a faculdade quanto o curso de análise e desenvolvimento de sistemas está sempre pronto a apoiar todas as iniciativas que a comunidade trouxer para a gente, né? Contem sempre conosco e estamos aqui para ajudar e fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais. É isso. Bom evento a todos. Obrigado. Novamente, muito obrigado, professor Bruno. Valeu mesmo. Eu gostaria de agradecer, obviamente, também os demais patrocinadores, né? Porque como o evento é gratuito, a gente só pôde realizar com o apoio dos nossos patrocinadores, né? Eles nos ajudaram a trazer dois keynote speakers de São Paulo, que é o Marcel e o Vinícius, né? A gente vai ter um coffee break depois para a galera se integrar, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Então, obviamente, nosso muito obrigado a PhoneTrack, a Nextcore, a Trezzo, a Send4 e a eBanks. E esses são os nossos patrocinadores Gold. E também nós temos o patrocinador Diamond, que é a Mentores. Durante a hora do almoço, que vai ser entre meio-dia e 2 da tarde, algumas pessoas perguntaram, na própria Chile tem alguns lugares para almoçar, bem legais, na rua de baixo também, mas a Unicuritiba, uma das cantinas, vai estar aberto. Então, tem bife acebolado, enfim, outros pratos que giram aí em torno de 12, 13 reais. Você já consegue fazer um almoço legal aqui mesmo, dentro da instituição. Às vezes, né, você não quer sair. Então, a Unicuritiba tem uma cantina legal aqui para você. No final, ok? No final do evento, nós vamos ter um happy hour. E vai ser muito interessante. Por quê? É um local onde, a gente pode, né, trocar uma ideia, conversar melhor, e vai ser um ambiente mais informal, então vai ser bem legal. Só não beba muito, porque amanhã é eleições, então não deu PT, beleza? Não deu capote. O estacionamento, ok? O estacionamento você precisa validar até meio-dia. Então, o seu carro pode ficar até às 18 horas aí, né? Até o término do evento, só que você precisa validar até às 12, né? Então, por favor, não crie problema para nós, nem para você mesmo, em validar a partir das 12. Então, até o meio-dia, até a hora do almoço, por favor, talvez no coffee break, vá lá e faça o teu pague, enfim. Agora, para a alegria da galera, Wi-Fi, a gente só não liberou antes para
para a gente não atrapalhar no credenciamento. Mas é tranquilo, basta você conectar na rede UniWi-Fi, ok? UniWi-Fi. E aí, você entra em qualquer site que não tem HTTPS, ok? E aí ele vai te redirecionar para uma tela de login. E nessa tela de login você pode colocar a maravilhosa login e senha eventos. E a senha eventos. Beleza? Eventos. Ok? Eventos. E aí eu te encorajo, claro, a compartilhar no teu Facebook, no Twitter. Cara, vamos apavorar. Acho que se a gente tiver uma publicação de cada um aqui, a gente vai poder, obviamente, alcançar mais pessoas e mais pessoas. E se você estiver curtindo, dê um elogio pro evento. Eu acho que é fundamental, tá bom? E no fechamento, vamos ter ninguém mais, ninguém menos que o Rasmus Lerdorf, que é justamente o criador do PHP. Ele tem desde 93 ele criou essa linguagem, e aí ao longo dos anos vem tomar aí o mercado mundial, e hoje, surrealmente, ele estará aqui em Curitiba, e é isso aí, vamos aproveitar, tá bom? Sem mais delongas, eu gostaria de... Só um minutinho. Último informativo aqui, o Happy Hour, eu não falei, eu acabei pulando o endereço, mas é muito perto da Paiapé, 3 minutos. É na rua Alfredo Spoli, se não me engano, quando você está na Chile aqui, na portaria, você anda 2 quadras, continuando o fluxo da Chile, que só tem uma direção, então 2 quadras continuando o fluxo e vira à esquerda, já está no lugar. O local chama Boteco de Sampa, né? Nós temos alguns lugares reservados lá, mas esse é o endereço. Alfredo Spolis 1850. Você pode checar no próprio site do evento, né? Tem lá o local. Mas, de fato, de novo, eu encorajo todos a irem, a comparecerem, vai ser bem legal. Acho que para a integração, conhecer mais pessoas e oportunidade muito boa, né? Toda a palestra, todo o evento, né, já está sendo transmitido online, então para todas as galáxias que quiserem acessar podem ver, então talvez seja uma boa você convidar aquela pessoa que não veio, talvez para assistir. Tranquilo? Sem mais delongas, without further ado, gostaria de convidar nosso keynote, que vai dar o pontapé inicial, Marcel do PHP SP, uma salva de aplausos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Só um minutinho para eu ligar o notebook aqui. Como a gente estava conversando e o projetor ficou ocioso, acho que ele desligou, mas já está ligando, a gente já vai dar o pontapé inicial, beleza? Fala aí, pessoal. Bom dia mais uma vez.
Eu agradeço a presença e a honra de poder ser o keynote aqui desse evento. É a segunda vez que eu estou em Curitiba, então eu vim aqui o ano passado, a gente participou de um outro evento, foi um PHP Day Paraná, no caso, né, não era PHP Day Curitiba. Foi muito gostoso, foi um evento menor, mas teve excelentes palestras e foi um momento bacana que eu tive aqui. E hoje eu estou tendo essa honra de voltar aqui para falar com vocês. Então vamos lá, eu vou falar sobre introdução à programação assíncrona em PHP. Tá? Eu me chamo Marcel dos Santos, tá? Eu sou aquele cara da foto, eu trabalho como desenvolvedor web full stack. Eu quase nunca escrevo naquele blog ali, pensando na web.com.br. Vocês podem me encontrar no Twitter, Facebook, GitHub, LinkedIn, Gmail, com o nick Marcel G. Santos. A empresa que eu trabalho, eu faço parte do PHPSP, como vocês perceberam, né? A camiseta aqui na frente no púlpito. Então, o PHPSP, assim como o PHP Paraná, é uma comunidade de desenvolvimento de software de PHP em São Paulo. Tá? Então, a gente tem um grupo bem grande, a gente tem meetups, encontros. Se vocês quiserem saber mais informação, é só acessar phpsp.org.br. Segue a gente no Twitter também. E vou fazer um pedido, né? O Matheus já fez, mas eu quero reforçar. Se vocês estiverem nas mídias sociais, principalmente no Twitter, interaja, tire foto do conteúdo, poste uma dica que você viu nas palestras, marque o PHP Paraná, marque o PHPSP, marque os palestrantes aqui, e utilizando a hashtag PHPDay Curitiba 2018. Eu também sou idealizador de um projeto chamado Learning OOP em PHP, que é basicamente aprendendo orientação a objetos em PHP. Essa lista ela é uma awesome list, que tem informações sobre orientação a objetos, design orientado a objeto, design patterns, refatoração, entre outras coisas. Então, se vocês se interessam por orientação a objetos em PHP, quer ver alguma dica, uma lista de material, uma curadoria já feita, é só pegar e acessar esse site que vocês vão ter, que vocês vão ver listas, informações, diagramas, palestras, vídeos, entre outras coisas. Eu faço parte de um meetup em São Paulo chamado FEMUG SP, que é de front-end. E vamos lá. Então, eu quero começar o evento perguntando para vocês aqui, quem trabalha com PHP? Bastante gente. Quem nunca trabalhou com PHP, está aqui por curiosidade, é aluno da faculdade. Legal. Então, a gente tem os dois públicos. Então, eu queria falar um negócio que pode parecer simples, pode parecer trivial, mas vai ajudar a gente a ter uma compreensão sobre como a linguagem funciona. Tá? Então, a pergunta é, como o PHP é utilizado? Então, ele é normalmente utilizado para o processamento de requisições web. Basicamente, um servidor web vai receber uma requisição HTTP, né? Quando você acessa o site do Facebook, por exemplo, você faz uma conexão TCP com o servidor web, o servidor ele recebe essa requisição e delega para o PHP resolver, para o PHP fazer o processamento do script e enviar a resposta de volta para o cliente. Essa é a maneira mais trivial que a gente utiliza PHP. Tá? Eu vou falar um pouco sobre as outras maneiras ao decorrer da palestra, mas eu só vou fazer essa introdução para a gente conseguir se situar. Então, o PHP ele tem um ciclo de vida que dura só um processo. Então, desde a parte da requisição, processamento e a parte da resposta. Então, é muito curto o ciclo de vida de uma aplicação PHP. Isso é interessante porque pode parecer a priori um problema, mas foi uma decisão de projeto que o criador da linguagem, o Rasmus, teve quando decidiu criar a linguagem. E isso nada mais é do que uma arquitetura chamada Share Nothing. E o que diz essa arquitetura? Né? Que todo estado dentro de um processo PHP ele tem a vida curta. Tá? E ele existe durante só um ciclo de vida. Então, todas as informações que a gente seta na memória, todos os processamentos que a gente faz, ele existe a partir do momento que o servidor web passa as informações de request para o PHP processar, ele faz todo esse processamento e quando ele devolve essas informações de volta para o servidor web mandar para o cliente, esse foi o tempo de vida de uma aplicação PHP. Isso é um negócio bem curioso, porque se vocês estão acostumados a mexer com framework, Symfony, Zend, Laravel, entre outros frameworks, vocês olham o tamanho de um framework, a quantidade de arquivo, a quantidade de objetos, a quantidade de classes. Você tem rotas, controles, serviços, repositórios, a parte de entidades, e você
ver que isso só vive durante alguns milissegundos, ou no máximo segundos, é curioso, né? É uma pulga que eu boto atrás da orelha de vocês, né? Pô, o quão isso é interessante e o quão isso não é. E, de acordo com essa arquitetura Chernoff, o PHP, um processo PHP ele não tem conhecimento sobre os outros processos. Então, por exemplo, o João vai lá, acessa uma aplicação que é feita em PHP, ele faz a requisição para o servidor web, ele starta um processo no sistema operacional que roda o PHP, enquanto isso a Maria também, que também acessa esse site, vai startar outro processo. Então, esses dois processos que o sistema operacional levanta, apesar de ter o PHP rodando, eles não têm conhecimento um do outro. Isso, como eu disse, né, isso é bom, porque se acontece algum problema num processo do João, não vai ter nenhum problema no processo da Maria, ou seja, a página vai rodar normalmente para ela, mas isso é ruim porque acontece da gente não ter compartilhamento de recurso, entre outras coisas. E o PHP ele tem vários modos de execução. Então, um modo de execução é esse que eu falei para vocês, que é através do processo. Então, o modo mais comum, a gente vai lá, instala o Apache via ptget, ele tem um módulo chamado mod PHP, e para cada requisição ele levanta um processo. Existe um outro modo chamado, se não me engano, é MPM Workers, também do próprio Apache, que ao invés de ele usar processo, ele utiliza threads. E esse detalhe, essa característica vai ficar um pouco clara para vocês conforme eu vou avançando na palestra. Quem aqui utiliza o PHP nesse modo que utiliza threads aqui, só para ter uma ideia? 1, 2, 3, legal. Então, vamos lá. Então, como eu disse, esse modo de execução do PHP é uma decisão de arquitetura, porém, pode trazer algumas limitações. E hoje a gente está acostumado a entender que o PHP ele foi criado para a web. Ele é uma das maiores linguagens mais utilizadas que a gente tem para desenvolvimento de aplicativo web. Mas a gente tem que compreender que o PHP, hoje, ele é utilizado além da web. Então, hoje a gente utiliza para aplicações de linha de comando, para várias outras coisas. Inclusive, tem até uma palestra muito boa, que o Vinícius Campitelli, que está aqui, também ele vai ser um dos palestrantes, que ele fala sobre o PHP além da web, como ele funciona em linha de comando, as várias formas. Eu vou só arranhar a superfície. Se vocês quiserem alguma informação mais aprofundada, tem uma palestra dele no site de Masters, que rolou no PHP Experience esse ano. E, como eu disse, né, inúmeras aplicações rodam fora da web, através da linha de comando, como workers. Então, você tem aquele worker seu que consome uma fila e manda um e-mail, por exemplo. Tá? Ele roda em situações com um crawler. Então, por exemplo, vocês têm um robozinho que acessa o site específico várias vezes durante o dia para pegar alguma informação, para consultar informações de sites parceiros, entre outras coisas. E através de jobs. Os jobs são ferramentas de cron, que a gente deixa agendado no nosso sistema operacional, que faz, sei lá, envio de e-mail, fora as ferramentas que a gente utiliza durante o desenvolvimento, para poder criar classe, para poder limpar cache, entre outras coisas. Então, a gente vê a dimensão que o PHP tomou. Ele saiu da parte web e hoje ele começa a ser bastante utilizado na linha de comando. E, para vocês terem um exemplo de como ele é utilizado na linha de comando, aqui está um projeto que um colega do PHPSP, um amigo do PHPSP fez, que é o Bob, que é um Game Boy feito em PHP em linha de comando. Enquanto vocês vão vendo, eu vou tomar um pouco d'água. Sim, galera, ele fez um Game Boy que roda na linha de comando em PHP. Então, ele fez questão de ler o código-fonte da aplicação, viu como funcionavam as ROMs, criou o Game Loop, criou uma forma de botar essa interface para a linha de comando e está aí. Se vocês quiserem baixar, brincar, tem ali o link, bit.ly/gameboy-php. Também tem uma palestra do Gabriel que ele fala como ele fez isso. Então, vamos lá. Eu estou colocando essa parte conceitual para vocês porque isso é importante para a gente compreender qual que é o benefício da programação assíncrona. Então, pode parecer um pouco chato, um pouco tedioso, mas vocês vão ver o quão isso é importante um pouco mais para frente. E como caso de uso, né,
eu vou aqui propor para vocês. Vamos pensar numa aplicação de linha de comando, tá, que extrai o preço de produtos de um e-commerce. Então, vocês têm um aplicativo de vocês, seja um comparador de preços, ou que seja um aplicativo que analisa a evolução do preço de um determinado e-commerce, que ele é feito via linha de comando, tá, e ele faz essa extração de dados de um site. Aí entra a pergunta, né, quais são os desafios? Né? Então, a gente tem desempenho, a gente vai conseguir criar uma aplicação em PHP em linha de comando com desempenho aceitável? Tá? É possível fazer requisição em paralelo? Tá? Ao invés de a gente mandar requisições uma a uma, a gente consegue dividir isso entre várias requisições? Como que a gente pode arquitetar o código? Então, tem essas dúvidas aqui. Né? Alguém tem alguma ideia de como a gente poderia fazer essa aplicação? Pessoal? Processo, thread, as aulas de SEO, programação assíncrona. Enfim, a gente tem várias maneiras, a gente tem várias abordagens de alcançar isso. A primeira abordagem é sequencial. Tá? Então, a gente faz uma conexão utilizando o seu URL. A gente espera a resposta do servidor, a gente pega aquele HTML de resposta, faz o parser dele e coleta essas informações. A gente tem, utilizando vários processos, então o PHP ele tem uma biblioteca de processos chamada PNT-CTL, se eu não me engano, PNCTL, enfim, essa biblioteca aí, com um nome estranho, e tem outras bibliotecas um pouco mais orientadas a objetos, então você tem a biblioteca de processos do Symfony, do Zend, entre outras. A gente pode fazer aplicação multithread ou utilizando programação assíncrona. Cada uma dessas abordagens tem uma vantagem e uma desvantagem. Tá? Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, para poder entender essa vantagem e desvantagem de se utilizar abordagem utilizando multiprocessos ou utilizando multithreads, é interessante entender qual que é a diferença entre threads e processos. Aqui, quem é que tem claro na cabeça o que são processos e o que são threads? Que eu falo que para poder fazer essa palestra aqui, eu dei uma pesquisada bem pesada, porque fazia muito tempo, desde minha última aula de sistema operacional, e sempre tem coisas que a gente revisa. Então, vamos lá. Eu fiz aqui peguei alguns pontos-chave para a gente entender. Então, o que um processo é? Ele é uma abstração de um programa em execução. Então, ele é simplesmente isso. Então, a gente tem um programa que é uma sequência de código feito em qualquer linguagem. Quando o sistema operacional pega esse código e bota para rodar, ele é um processo. Eu tenho esse programa rodando 2 vezes. São 2 processos separados. Qual que é a característica de um processo? Ele tem um conceito principal que é ter o espaço de endereçamento dele. Então, ele tem um espaço determinado na memória, onde ele pode escrever, ler, acesso a arquivos, entre outras coisas. E o processo é o conceito mais central no sistema operacional. Então, por isso que quando a gente mexe com Windows, tem algum processo que trava, a gente vai lá no gerenciador de tarefas e mata aquele processo, ou quando a gente dá o PS ou o HTOP nos sistemas Linux e Unix. Então, o processo está por trás da evolução dos sistemas operacionais e do que a gente considera chamar de multiprogramação. E, agora, entrando perto do conceito da palestra, o conceito de processo ele permite que existam operações concorrentes. Então, a gente vai deixar de ter essa questão de fazer uma coisa de cada vez, a gente vai poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Vamos botar um asterisco aí nesse ao mesmo tempo. E as threads, elas são linhas de execução que rodam dentro de um processo e tem acesso ao mesmo espaço de endereçamento. Então, processo, cada processo ele tem seu contexto. Então, eu tenho um processo A e um processo B. O processo A ele tem um espaço de endereçamento dele, o processo B tem um outro espaço de endereçamento. Eles não vão ter um espaço de endereçamento compartilhado. Isso pode ser um pouco ruim para determinadas tarefas, então é por isso que a gente tem as threads. As threads elas são linhas de execuções que rodam dentro de um mesmo processo. Então, por exemplo, você tem um programa que você queira ter várias linhas de execução, porém vocês querem ter acesso ao mesmo espaço de endereçamento. Então, nesse caso, é recomendável que se utilize threads. As threads são mais leves e mais rápidos de criar que os processos.
Então, criar uma thread é algo em torno de 10 a 100 vezes mais rápido que criar processos. E, né, como eu disse, a criação de múltiplas threads é feita para trabalhar junto, para desempenhar uma tarefa específica, né? Então, geralmente a gente costuma dizer que processos eles podem competir entre si pela CPU e já threads eles trabalham para um mesmo fim, com o mesmo objetivo. Porém, essa vantagem que as threads traz, ela traz uma desvantagem para a gente, é que a gente tem que pensar muito bem como a gente programa quando a gente decide utilizar threads. Então, a gente tem que pensar e projetar muito bem para que não ocorram problemas sobrenaturais. E agora, uma parte interessante da palestra, que é como que a gente faz isso funcionar e quais são as vantagens de cada um. Pessoal, alguém sabe me dizer aqui qual que é a diferença entre paralelismo e concorrência? Pessoal? Tá, vamos lá. Paralelismo é quando as tarefas elas são executadas literalmente ao mesmo tempo. Então, quando as tarefas elas ocorrem exatamente ao mesmo tempo, é quando a gente tem múltiplos núcleos dentro de um processador ou múltiplos processadores. Então, quando a gente fala que algo ocorre em paralelo, de fato a gente tem 2 cores em um processador ou mais, ou dois ou mais processadores. E concorrência é quando uma tarefa ela ocorre no mesmo intervalo de tempo. Então, ela não necessariamente está ocorrendo na mesma hora, exatamente na mesma hora na CPU, mas dentro de um intervalo de tempo de, sei lá, 100 milissegundos, 2 ou 3 tarefas evoluíram nesse mesmo período de tempo. Isso é o que a gente conhece como concorrência, né? E isso aí também foi uma outra questão muito importante para a evolução dos sistemas multiprogramados, sistemas operacionais, para que a gente tivesse essa noção de multitarefa. Então, se hoje a gente consegue acessar o web, escutar música e receber um e-mail ao mesmo tempo no sistema operacional, é por conta desse conceito de multitarefa, multiprocessamento e programação concorrente. E agora a gente vem para a parte da palestra em si, que é o que é programação síncrona e assíncrona. Então, programação síncrona é quando a gente faz uma instrução no código e a gente depende que essa instrução termine para a gente partir para a próxima execução. Então, está aqui um exemplo, né, de um gráfico. Então, a gente tem as 3 instruções ao longo do tempo. Então, a gente tem a primeira instrução. A segunda instrução ela só consegue ser feita assim que a primeira termina. A terceira instrução, só quando a segunda instrução termina e assim por diante. E isso tem uma explicação, né? Porque se a gente depende de alguma informação que venha de uma instrução anterior, não teria o porquê a gente passar para a próxima instrução para poder resolver esse problema. Porém, existem outras abordagens que permitem esse tipo de situação. Então, está aqui um exemplo de código em PHP. O que esse código faz aqui? Alguém poderia me falar? Lá em cima? Exato. Então, o código aqui vai parar por 3 segundos, depois ele vai mostrar aqui na tela Hello PHP Curitiba. Isso aqui é uma clara explicação de como funciona, de como funciona a parte síncrona da programação. Então, ele literalmente para a CPU durante 3 segundos e depois ele pega e imprime essa informação na tela. Legal. Programação assíncrona, o que é? É quando uma instrução não depende da finalização de outra para ser executada. Alguém tem um exemplo de tarefas assíncronas que a gente faz no dia a dia em relação à parte de programação ou entre outras coisas? Carregamento de uma página web. Fala um pouco mais alto, por favor. Onde? Perdão? Tá. Uma das coisas que a gente costuma fazer de maneira assíncrona em aplicações web é fazer requisições AJAX, por exemplo. Então, a gente manda, quando a gente está trabalhando com
com uma parte de front-end, a gente manda uma requisição, a gente espera aquela requisição durante alguns milissegundos, bater no servidor, pegar as informações de resposta, ter as informações de retorno, enquanto isso o nosso código em JavaScript ele não para, ele continua funcionando. Outra coisa assíncrona que a gente trabalha no dia a dia, a parte de eventos também na interface web. Então, a gente tem o navegador, ele tem um loop que fica rodando lá durante muito tempo, e quando você faz algum tipo de interação, você fala, opa, aconteceu esse tipo de informação, fulano clicou no botão. E aqui está o exemplo, né, de como acontece essa questão de instruções assíncronas em programação. Então, a gente tem a primeira instrução. Então, a gente tem uma segunda instrução aqui, por exemplo, que ela começa, porém ela ainda não termina, porém ela se encontra aqui num estado que ela não tem mais coisas para processar, apesar de não ter terminado. Então, por exemplo, ela está esperando alguma informação do disco, alguma informação de rede. Enquanto isso, a instrução 3 ela é executada, e assim que a instrução 2 tem informação para poder continuar a ser executada, ela volta a ser executada, termina e parte para a instrução 4. Então, uma das vantagens que a gente tem com isso é que a gente não deixa o processador parado. Então, o processador está sempre trabalhando, está sempre fazendo coisas úteis para a gente. Então, aqui está um exemplo de código assíncrono. Esse código aqui é em JavaScript. Então, o que eu faço? Eu coloco esse código aqui, esse set timeout, e falo que ele vai ter que esperar 3 segundos. Só que, diferentemente daquele código que eu mostrei em PHP, que é síncrono, esse código vai ser executado, ele vai ver que ele vai ter que ser respondido daqui 3 segundos, e ele continua a execução, ele não para, ele não espera esse código aqui a ser executado para executar o próximo. Então, ele vai mostrar hello PHP Curitiba, e depois de 3 segundos ele vai mostrar esse hello everyone. Então, em algum lugar, essa função aqui ela fica guardada, e assim que esse tempo é satisfeito, a gente pega e exibe essa informação. E a gente tem o mesmo exemplo em PHP. Então, aqui eu estou usando uma biblioteca de programação assíncrona chamada React PHP. Aqui em cima ela cria o loop. Tá? O loop é aquele código que eu falei que ele fica rodando indefinidamente, esperando por eventos. Aí eu falei para ele que eu tenho que botar um timer aqui de 3 segundos e ele vai me mostrar esse resultado. Enquanto isso, eu imprimo na tela e mando o loop rodar. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai exibir hello PHP Curitiba, ele vai rodar o loop durante 3 segundos e quando ele vê que passou 3 segundos, ele vai exibir a informação na tela. Beleza. Então, qual que é a vantagem da programação assíncrona? Então, ele é uma maneira simples da gente resolver um problema de concorrência. A gente tem operações custosas, que são operações de I/O, como escrita em arquivo, rede. Elas são enfileiradas, elas são guardadas em algum lugar, para assim que a gente tiver informação que essas operações retornam, assim que elas estiverem disponíveis, a gente pega e volta a executar elas. E, como eu disse, o problema da programação síncrona, agora, no caso, é lidar com operação custosa. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, que a gente vai lá num site de um e-commerce e a gente vai consultar os produtos e a gente demora 3 segundos para cada produto. O que acontece nessa situação? Quando a gente vai lá, manda a requisição e a CPU ela fica esperando a informação bater no site, o site processar as informações, gerar a página HTML e retornar para a gente processar, a gente fica com 3 segundos com a CPU praticamente inútil, né? E o PHP, por si só, ele só tem uma thread de funcionamento. Então, quando a gente não usa multithread em PHP, a gente está pegando e desperdiçando informações. Desperdiçando tempo de processamento. Isso é muito gritante, que a gente vai ver nessa tabela agora. Então, essa tabela aqui ela mostra a comparação, qual que é um custo de um ciclo de CPU e qual que é um custo de operações de I/O, por exemplo. Então, aqui, ele definiu aqui qual que é o valor da latência, né, o tempo de demora de um ciclo da CPU. Falou aqui 0,3 nanosegundos. Legal. Aí, essa tabela aqui vai evoluindo. Então, para a gente fazer o acesso ao cache do CPU, do processador. Então, 1 nanosegundo, 3 nanosegundos, quase 3 nanosegundos.
E aqui, nessa tabela, aqui, ele faz uma comparação em relação ao tempo do ciclo da CPU. Então, ele fixa o tempo do ciclo da CPU em 1 segundo, e aqui ele faz uma comparação. Então, olha só que interessante. Se a gente fixar que o tempo de um ciclo de CPU é 1 segundo, o acesso à memória RAM, que é um dos dispositivos mais rápidos que a gente tem no computador, é cerca de 6 minutos. Então, é só vocês olharem a ordem de grandeza aqui, né? Então, um ciclo de CPU é 360 vezes mais rápido que um acesso à memória RAM. E isso pode piorar, né? Então, por exemplo, se a gente tenta acessar um disco SSD também, que é um periférico muito rápido que a gente tem no computador, essa escala cai para 2 a 6 dias. Então, se um disco SSD, que é algo extremamente rápido, demora tudo isso, você imagina quanto tempo demora uma conexão por rede ou uma escrita em um disco rígido, disco que é aquele que roda mesmo e vai atrás das informações. E aqui ele fala, né? Então, um disco rotacional ele demoraria cerca de 1 a 12 meses em comparação a 1 segundo, que é o ciclo da CPU. Então, aqui vocês podem perceber que o tempo que a gente perde deixando de utilizar a CPU, esperando por operações de disco de rede, é um desperdício gritante da nossa aplicação. Aqui, a situação piora. Se a gente fizer um RTT, um acesso de internet de São Francisco para Nova York, é 4 anos em relação a 1 segundo. Um pouco mais para baixo, uma retransmissão de pacote TCP, que de 105 a 300 anos. E aqui no final ele bota aqui um reboot de um sistema físico, né, 32 milênios. Então, essa tabela dá noção do quão importante é a gente cuidar da parte de processamento. Hoje em dia a gente não dá, entre aspas, tanta preocupação por causa disso, porque a gente cresceu bastante em CPU, em memória, em outras coisas, mas a gente tem que começar a passar da importância para isso, porque a gente chegou no limite físico da lei de Moore, né? A gente não consegue mais dobrar a capacidade de processamento, dobrar a capacidade de memória. E agora, a gente vai falar sobre React PHP, que é o que permite com que a gente melhore esse aproveitamento aqui da nossa CPU. Então, o React PHP, o que ele é? Ele é um conjunto de bibliotecas que permite que a gente faça a programação assíncrona. Ela é orientada a eventos e possui I/O não bloqueante. Então, o que isso quer dizer, né? Então, o React PHP ele é um conjunto de classes, de bibliotecas, de funcionalidades que a gente tem. E ele facilita a programação assíncrona exatamente por esse motivo. Ele possui I/O não bloqueante. E o que é esse I/O não bloqueante? Toda operação que a gente vai fazer, que é uma operação de arquivo, né, que o Linux ele considera uma operação de arquivo sendo uma operação com um arquivo ou com rede, ele considera a mesma coisa, ele faz essa operação e continua executando o código, aguardando só uma resposta desse cara, assim que ele terminar, para ele voltar a processar isso. Então, ele basicamente ele está processando, ele vê uma operação de disco, ele fala, opa, faz a operação de disco, quando você estiver pronto aí, você me avisa. Ele continua fazendo outras coisas. O disco terminou, as informações estão prontas, ele pega e fala, opa, tem as informações para você, aí o PHP ele volta e fala, opa, deixa eu continuar a processar essa resposta aqui do disco, e beleza, aí ele continua processando lá. Aí, de repente, ele faz uma conexão com a rede, por exemplo, ele faz um acesso a uma API. Aí ele manda essa informação do acesso à API, deixa lá uma função, alguma coisa para ser resolvida assim que a conexão tiver ok, e ele continua fazendo outra coisa. Então, ele otimiza o tempo. Então, ao invés de eu posso até utilizar uma analogia aqui bem boba, que a gente vai fazer comida. Então, ao invés de a gente esperar a água ferver para depois começar a cortar a cebola, cortar o alho, para depois fritar, enquanto a água ferve, a gente vai lá, corta a cebola, corta o alho, bota para fritar, lava o arroz, para poder fazer isso. Porque se a gente fosse esperar cada operação terminar, no final a gente teria um tempo muito grande. Isso é o que hoje a programação síncrona faz. Então, todo o tempo que a gente fica esperando a parte de I/O, parte de arquivo, parte de rede, esse desperdício de CPU que a gente faz. Então, o I/O não bloqueante é isso aí. Ele pega, faz acesso ao I/O e continua executando. Quando a resposta do I/O volta, ele pega e continua a processar essa informação. E as principais bibliotecas que a gente tem
no React PHP, né, são Event Loop, a biblioteca de streams e de promise. O que é o Event Loop? Então, o Event Loop ele é um componente que permite alcançar a programação assíncrona sem precisar recorrer a threads. Então, vou fazer um parênteses aqui e falar um pouco sobre threads aqui. Mas quem sabe, quem já mexeu, sabe que mexer com threads em PHP é um pouco complicado. Você tem que recompilar o core do PHP, com aquela opção do Zen Thread Safety. Acontece determinados problemas, não sei se a facilidade de se encontrar pacote já compilado é boa, mas isso é um problema. Tá? O outro problema que a gente tem para mexer com threads, para lidar com threads em PHP é, se a gente for pensar o que o ZTS faz, ele deixa o PHP seguro quando a gente vai operar em cima de alguma estrutura de dados que pode ocorrer a troca de contexto no escalonamento de threads de processo no sistema operacional. Então, ele faz essas verificações de segurança. Isso custa tempo, né, para o processador, então pode haver uma queda de desempenho. E um outro problema também é que lidar com threads, trabalhar com threads é um negócio que não é muito trivial. Assim, você tem que lidar com condição de corrida, você tem que lidar com semáforo, mutex, entre outras coisas. Quem já implementou coisas com threads sabe que é uma coisa razoavelmente complicada, porque você não depende de você para você poder fazer a troca de contexto. Você depende do sistema operacional decidir quanto tempo ele vai dar para cada thread ou para cada processo para executar determinado tipo de informação. Então, pode acontecer coisas de que numa thread você fecha um arquivo, ele troca o contexto e o arquivo e a outra thread acha que o arquivo ainda está aberto. Então, esses são dos exemplos. O Event Loop é o componente mais baixo nível, tá? E ele é o coração do React PHP. Ele roda numa thread só, e ele é responsável por fazer aquele agendamento que eu falei para vocês. Então, ele pegou, fez uma conexão com rede, fez uma conexão com disco, ele pega, manda essa requisição e faz o agendamento para quando estiver pronto você trabalhar com essas informações. E ele implementa um pattern chamado Reactor, então daí que vem o nome do React PHP. E o Event Loop ele é basicamente um loop infinito, né, que ele verifica por eventos e reage quando acontece. Então, ele fica lá rodando infinitamente. Vem um evento de informação de network. Aí ele pega lá, escuta o evento onData, pega e expõe essa informação. E uma coisa que é interessante é que ele tem 4 implementações que é feita em PHP. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para o irmão em outra linguagem que a gente tem do React PHP, que é o Node, ele tem uma implementação nativa. E o PHP ele tem 3 implementações feitas em C, né, como extensão, então a gente pode dizer que é nativa por rodar, por ser algo compilado, e a gente tem uma implementação do próprio PHP que ele utiliza uma função chamada StreamSelect. Então, quando você faz a instanciação do Event Loop, o próprio React PHP ele toma cuidado para instanciar qual Event Loop ele vai usar. Então, ele vai verificar se você tem um Event Loop específico, uma lib lá, a extensão. Se tiver, ele pega e instancia ela. Se não, ele vai verificando até chegar na implementação da própria linguagem. Então, aqui está um exemplo de como ele funciona um loop. Então, eu instancio um loop com esse factory create. É essa função que faz essa verificação das extensões já existentes ou não. E aqui eu adiciono um timer, depois de um segundo ele vai mostrar a informação. Então é um exemplo bem básico, mas para mostrar como que é a cara desse componente. Logo, como esse Event Loop ele roda só uma thread, ele tem todo esse cuidado com o I/O, a gente tem que tomar cuidado para não bloquear a thread. Então, se a gente fizer, por exemplo, implementar uma API utilizando o React PHP, e no meio da resposta a gente colocar um sleep 5 segundos, ele não vai parar só aquele processo, entre aspas, aquela requisição, ele vai parar todo mundo que está depois. Então, se eu faço isso e eu vou tentar acessar a API, e eu vou ficar esperando 5 segundos, e a pessoa que vem logo depois de mim também vai ficar esperando 5 segundos. Então, não tem aquele conceito do share nothing do PHP. Então, você tem uma vantagem, que é utilizar melhor a CPU, só que você tem uma desvantagem aqui, que é tomar cuidado para não bloquear o loop. Então, aqui eu mostro esse exemplo, né? Então, aqui eu boto um timer de 1 segundo, ele bloqueia o loop por 5 segundos,
Enquanto isso, esse timer periódico aqui ele não exibe. Então, o que eu fiz? O que esse periodic timer faz? Ele exibe essa informação de 1 em 1 segundo. E esse timer aqui, ele executa só uma vez depois de 1 segundo. Tá? Então, ele vai executar depois de 1 segundo só uma vez, ele trava o loop. E aqui, que ele deveria executar de segundo em segundo, ele não consegue porque o loop está travado. E uma coisa importante é lembrar-se que assíncrono é diferente de paralelo. Né? Então, o assíncrono entra na parte de programação concorrente. Pergunta? Seguinte, quando você falou que bloquear o processamento, certamente para você fazer uma query grande de banco, por exemplo, demora muito. Exato. Então, o que acontece? Infelizmente, nem tudo em PHP ele foi pensado para ser assíncrono. Na verdade, boa parte das coisas foram feitas para ser síncronas, assim como todo o histórico de linguagens que a gente tem, C, Java, entre outras coisas. Esse pattern é um pattern muito antigo. Quem trouxe ele para o mundo de forma mais clara foi o Node.js. E operações custosas, elas sempre vão ser demoradas. Então, você tem que depender de uma implementação assíncrona, por exemplo, de um acesso MySQL, para você utilizar isso com vantagens. Então, nesse caso, você depende de uma implementação da biblioteca para que ela funcione bem. E existem alternativas para a gente lidar com isso, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Streams também ele é um outro conceito importante. Tá? Então, o que streams são? É uma forma de generalizar arquivo ou rede, como eu disse. Eles compartilham uma interface em comum, então todas aquelas funções que a gente tem, fopen, fclosing, PHP, as ffunctions, aquilo ali eles lidam com streams e não só com arquivos. Né? Então, você pode, por exemplo, utilizar aquela função fgetContents para poder se conectar, fazer uma conexão HTTP, trazer informação e printar na tela. Então, essa parte de streams ela é muito rica. Tem uma palestra do Alexandre Gaigalas que ele fala sobre streams, que ele fez na PHP Experience 2016. Vale a pena vocês assistirem. E esse é um conceito geral utilizado pesadamente no próprio Unix, e as várias linguagens utilizam também. Então, e qual que é a vantagem de se utilizar streams? No caso do PHP, ele permite usar uma grande quantidade de dados, né, em pedaços menores. Então, se você vai, por exemplo, fazer um parser de um arquivo de 500 MB, você vai trazer tudo isso para a memória, você vai acabar com a memória do computador. Se você abrir o arquivo inteiro. Se você abrir o arquivo utilizando o stream, você pode trazer pedaços, chunks, para a memória e trabalhando com isso aos poucos. E, como eu disse, permite uma utilização eficiente da memória. Então, no React PHP, a gente tem 3 tipos de streams. Então, stream de entrada, stream de saída e um stream duplex. Se vocês olharem para isso, vocês vão fazer uma comparação bem boa com o próprio terminal, né, com as funções que a gente tem, com os programas que a gente tem de terminal. Está aqui um exemplo de como a gente implementa uns streams aqui usando o React. Tá? Então, aqui ele mostra, eu crio o loop. O loop ele sempre vai ter que ser criado para tudo que a gente for fazer. Então, eu crio e boto ele para rodar aqui. Aqui eu crio um stream de entrada e um stream de saída. E como a gente disse que o React ele é orientado a eventos, então, aqui pro stream de entrada, quando, né, aqui o evento, eu trato o evento com on, quando ele receber algum dado, ele vai executar essa função aqui. O que essa função ela recebe? Ela recebe o chunk, né, que é, o React ele vai pegando pedaços dos dados entrado por esse stream de leitura e vai passando em pedacinhos aqui. Tá? E ele vai, curiosamente, esse exemplo é bem interessante, bem simples ao mesmo tempo, ele vai usar esse stream de saída para poder escrever esse pedaço no stream de saída. Então, por exemplo, como é que eu boto um stream de entrada aqui para esse script PHP? A gente utiliza o pipe do terminal, né, da linha de comando. Então, eu vou usar esse comando equal aqui para poder exibir o Hello World na tela. Faço o pipe, ou seja, eu estou falando que o programa seguinte vai ter como entrada o resultado desse programa aqui anterior, que vai exibir na tela, e ele vai executar esse programa. E esse programa, o que ele vai fazer? Exibir na tela também. Então, ele tem uma explicação, ele cabe a explicação desses dois conceitos em um programa só de forma simples. E promises, o que são promises? Também
é um conceito muito importante. A gente tem um conceito de deferred, que representa o trabalho que ainda não foi terminado. Então, a gente tem algum trabalho de disco, algum trabalho de rede. Se ele não foi completado, ele é chamado de deferred. E a promise ele é o resultado desse trabalho. Então, ele é o resultado de um código assíncrono. Então, quem já trabalhou com um front-end com JavaScript sabe que, ao invés da gente fazer o callback de função na parte de resposta e aninhar vários callbacks e formar o tal do callback real, o pessoal utiliza a promise para organizar melhor o código. A promise ela tem 3 estados. Então, ela tem esse unfulfilled, que é o valor inicial desconhecido, tá? Não tem nada resolvido ainda. Esse fulfilled, que a promise foi resolvida e a gente tem uma informação. E esse, que é o failed, que aconteceu algum problema. Um objeto deferred, ele resolve ou rejeita uma promise. Então, se algo dá certo, ele chama esse método resolve. Se ele rejeita, ele chama esse método reject. Isso muda o estado da promise. E a gente pode trabalhar com as promises utilizando esses métodos then, done, otherwise e always, de acordo com a nossa intenção. Aqui está um exemplo final de promise, e eu já vou para o exemplo final aqui, porque meu tempo já está em cima. Então, aqui eu criei um deferred, essa deferred tem uma promise, e essa promise eu fico escutando quando ela estiver pronta, eu faço esse callback aqui. Aí aqui embaixo, por essa deferred, eu falo, opa, foi resolvido esse deferred, então muda o status da promise. Aí a promise escuta essa mudança e exibe a informação na tela. Também é bem simples. Em caso de uso, agora eu vou para a parte prática aqui. Deixa eu ver. Esse microfone aqui está funcionando? Opa, tá? Que bom, se eu soubesse, eu teria usado ele desde o começo. Mas faz parte. Então, o caso de uso aqui, que eu vou fazer eu vou acessar minha página no Speaker Deck. Tá? Eu vou fazer um crawler bem simples. Ele vai acessar essa página, pegar todas as palestras que eu tenho, que eu acho que são 12, se eu não me engano, entrar em cada link dessas palestras e pegar 4 informações. O nome da palestra, a descrição, a quantidade de visualizações e a quantidade de estrelas. Tá. Aqui está a página da palestra. Então, a gente tem as estrelinhas aqui, a quantidade de views, o título e a descrição. E como que a gente pega essas informações? A gente vai no HTML e sai caçando, fuçando tudo, encontrando um seletor para pegar essas informações. Então, nesse caso aqui, eu fui dentro desse nó, e dentro desse nó aqui para pegar a descrição. Agora, vamos para a parte do código. Eu tenho aqui 2 implementações, a implementação síncrona e a implementação assíncrona, certo? A implementação, vocês estão conseguindo ver? Não, né? Agora dá para ver um pouco melhor. Então, eu vou criar aqui 2 colunas e eu vou executar o código aqui para vocês verem o resultado. Então, aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou usar esse programa chamado Time, do Unix, que ele conta o tempo de execução de um processamento, e vou executar esse software, essa aplicação que eu fiz em PHP chamada Scrapper, no caso aqui, Sync. Tá? Eu vou fazer o mesmo aqui no Scrapper Async. Então, eu vou tentar dar Enter rápido nos 2 aqui, mas para vocês verem ocorrendo em paralelo, para vocês poderem ver a diferença de desempenho. Então, Enter nesse e Enter nesse. Vamos ver como é que vai funcionar. Ops, deixa eu ver se eu estou conectado na internet, né? Tá, estou. Esse PHP Scrapper Async, ele era para ter retornado aqui as informações na tela, mas ele executou e a gente viu que deu 15 segundos.
enquanto o outro continua executando aqui e deu 27 segundos. Esse aqui ele ocorreu de forma síncrona, um depois do outro, e esse aqui ele foi de forma assíncrona. Eu fiz os testes lá no hotel, esse aqui demorou cerca de 2 segundos para rodar, enquanto esse foi 10. Então depende muito da parte da implementação. Deixa eu só ver esse scrapper async aqui. Por que ele não exibiu na tela? Vamos tentar rodar mais uma vez aqui para ver o que pode ter acontecido. Pessoal, perguntas enquanto isso? Alô? 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 Eu vou finalizar, mas pode responder uma pergunta. Galera, então para finalizar aqui a palestra, depois eu rodo de novo lá para a gente ver o que pode ter acontecido. Então, essa parte assíncrona em PHP ela é bastante rica, tá? Então ela não existe só React PHP como biblioteca. Então a gente tem outras bibliotecas, a gente tem essa AMP, que ela utiliza um conceito bem interessante, um conceito de coroutinas, que ele utiliza as generators em PHP para poder dar essa característica de programação assíncrona. A gente tem essa SWU, que é uma implementação feita em C. Então, ele libera para a gente um event loop. Ele tem várias funcionalidades, conexão via socket, conexão via ODP, a parte de WebSockets, entre outras coisas. Essa PHP PM era uma biblioteca muito interessante, que ela funciona como se fosse um Process Manager. Então, todo aquele conceito que eu falei para vocês do Share Nothing, que ele levanta uma aplicação PHP, levanta o framework inteiro para depois morrer, o que essa biblioteca faz? Ela levanta o framework na memória, deixa ele aberto, e todas as requisições que vêm, ele só simplesmente vai lidando com o framework já levantado na memória. Então, a gente não tem esse processo de levanta e derruba o framework. Esse Crake em PHP, ele é uma implementação, é um framework, como a gente pode dizer, assíncrono. Então, ele funciona também da mesma maneira, é um framework completo, tem a parte de utilização de programação assíncrona, a parte de criação de APIs, entre outras coisas. E esse Ratchet, que é uma biblioteca para lidar com WebSockets em PHP. Qual que é a conclusão? Conclusão que é importante conhecer outras abordagens para solucionar problema. Então, solucionar com processo é uma ótima solução, ou com threads, mas vale a pena dar uma olhada na parte de programação assíncrona, né? A gente tem que ver, pesar qual que seria a melhor solução, qual que seria mais escalável, qual que seria mais fácil da manutenção. A programação assíncrona ela é uma abordagem consolidada e comprovada, então utiliza-se ela já há décadas. O Node.js está aí para poder mostrar isso para a gente, ele é bastante utilizado. E o React PHP, por incrível que pareça, por mais que muita gente possa pensar que não, mas ele já é um projeto super estável e é um projeto que é dependência de centenas de outros projetos. E, por fim, a programação assíncrona em PHP é robusta e madura. Então, apesar de a gente não ter uma palavra-chave assim, que a gente tem bibliotecas na parte do usuário que permite com que a gente lide com programação assíncrona em PHP. Tem algumas referências aqui, tá? Então, tem o próprio site do React PHP. Esse blog aqui desse russo é bem interessante, ele tem vários tutoriais sobre tudo que você possa pensar da parte de programação assíncrona com React. Então, ele fala desde a biblioteca, das bibliotecas de Promise, da biblioteca de Event Loop, da biblioteca de HTTP, da biblioteca de client HTTP. Aqui tem alguns vídeos. E avalie a palestra, converse comigo no corredor, passe feedback para a organização do evento, para falar o que achou da palestra, o que poderia melhorar. E obrigado, perguntas. Obrigado, Marcel. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Quem tem perguntas, eu vou até vocês. Não temos tempo para inúmeras perguntas, mas vamos fazer algumas aqui. Quem quer erguer a mão aqui? Você tinha mais um aqui. Tá, vamos fazer aqui primeiro, chega em você.
Opa, meu nome é Diego, eu já trabalhei com uma biblioteca de programação assíncrona a nível de testes, né? Poderia repetir para mim, por favor, perdão? Tá, meu nome é Diego, eu já trabalhei com outras bibliotecas de programação assíncrona a nível de teste, nunca implementei nada em produção com isso, mas aí me surgiu uma dúvida. O React PHP ele tem uma abordagem de multiprocessos, é isso? No momento que ele starta o loop e você começa a solicitar algumas atividades para ele, ele abre um processo dentro do servidor, é isso? Então, na verdade, o React PHP ele nos livra de utilizar multiprocesso e multithread. Certo. Qual que seria a abordagem se a gente fosse utilizar multiprocesso? Possivelmente a gente teria que utilizar aquela biblioteca que eu te falei que chama PCNTL, ou uma biblioteca que abstrai isso, por exemplo, a biblioteca de processos do Symfony. E a gente teria que lidar com a criação de processos, o controle dos processos filhos e as comunicações entre esses processos. Então, seria a responsabilidade sua, na sua própria aplicação PHP, você fazer essa coordenação de processos filhos. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei aí do crawler, eu teria que criar, por exemplo, 5 processos, sendo que cada um ficasse responsável por se conectar com o servidor lá do e-commerce, pegar as informações e no processo pai, por assim dizer, eu coletaria essas informações e gravaria, ou no próprio processo filho. Então, essa parte de coordenação de processo seria um pouco complicada, né? Como eu disse, você pode fazer a comunicação de processos por sinais, por outras maneiras. Tem a palestra do Vinícius que ele fala sobre isso, é bem interessante, eu recomendaria a leitura. Teria uma abordagem multithread, que aí você teria que pegar o PHP, compilar ele com a opção ZTS, utilizar a biblioteca chamada pthreads, que é criado pelo CrackJoe, e utilizar isso utilizando threads. Com o React PHP você não precisa nem lidar com processo e nem lidar com multithread. O React ele roda numa thread só. Como ele consegue fazer essa mágica de rodar o que eu rodei em 10 no modo síncrono, rodar em 2 segundos no modo assíncrono? Ele otimiza a utilização da CPU, e ele otimiza a parte de CPU e deixa que os processos de disco e rede seja feito por trás. Então, ao invés dele pegar, conectar no primeiro slide, esperar a resposta da rede, que demora, sei lá, uma magnitude de tempo tipo de, sei lá, 1000 vezes mais que um ciclo de processamento, por exemplo, para depois receber essa informação, guardar no banco, para depois fazer essa conexão várias vezes, o que ele faz? Ele vai lá, se conecta no primeiro, manda requisição. Enquanto ele espera a requisição, ele vai lá, se conecta no segundo e espera a requisição. Enquanto ele espera o segundo, ele vai lá no terceiro e manda a requisição. E, de repente, chegou a resposta do primeiro. Aí ele pega, processa a resposta do primeiro e manda a resposta do quarto, e assim por diante. Então, ele otimiza a utilização da CPU do processador. Não, eu entendi, então. Então, ele abstrai para a gente esse gerenciamento dos processos todos lá, que, no meu caso, quando eu fui fazer teste, eu tive que criar, de fato, um processo pai, vários processos filhos, ficar capturando o PID do sistema para poder identificar se o processo está vivo, se está morto e etc. Então, ele abstrai tudo isso. Perfeito, ele faz exatamente isso aí. Deixa eu só mostrar aqui no código, enquanto a outra pessoa pode fazer outra pergunta. Oi. Você disse que o React PHP não usa pthread, certo? Ele não usa nenhum tipo de programação multiprocesso ou multithread. Então, você não precisa de pthreads e você não precisa lidar com processo. Só para complementar falar da tua resposta e complementar a resposta do amigo aí você vai me perguntar, legal, eu estou usando React PHP, tudo que eu tenho que usar com React PHP ele tem que ser assíncrono para não dar problema de travar o loop. Tem que ser assíncrono para não dar problema de travar o loop. Pô, mas e se eu tiver uma função síncrona? Aí o React PHP ele tem uma outra biblioteca chamada Child Process, que é o quê? O que ele faz? Ele é uma espécie de um workaround, de uma gambiarra para ele rodar aquele processo síncrono. Então, ele tem uma operação que ele é síncrono. Então, ele vai lá, ele starta um processo filho e faz uma comunicação entre o processo pai e o processo filho, e esse processo filho ele se comunica com o React via evento. Então, ele faz esse tipo de abstração. Também naquele site que eu mostrei para vocês tem
tem uma explicação de como ele implementa. Ele dá um exemplo de implementar um envio de e-mail utilizando o React PHP. Qual que é a lógica que ele faz? Quando você vai enviar um e-mail, você pega as informações do e-mail e dispara a conexão. Só que você tem que esperar o servidor de e-mail te responder se deu certo, se não deu, entre outras coisas. E essa espera é uma espera síncrona, né? Não é à toa que quando a gente faz os nossos softwares ou faz de maneira simples, a gente bota o próprio envio de e-mail no controller, quando você vai receber, ter a página de confirmação, dá aquela travadinha, né? Quem nunca fez isso, né? Então, o certo seria botar numa fila, tudo mais. Então, essa travadinha ele é a própria característica síncrona desse tipo de comunicação. Então, tem essa forma também para casos que você não tenha a biblioteca síncrona, no caso. Aí, pessoal, só para mostrar aqui para vocês, essa aqui é a implementação que eu fiz do crawler assíncrono. Assíncrono. Tá, então, o que eu fiz aqui? Eu criei um loop. Tá? Eu passei esse loop para essa biblioteca chamada browser. Aí, o que eu fiz? Eu peguei essa biblioteca browser, ela tem um método chamado get. Então, eu fui lá no speaker deck e falei, opa, eu quero essa página. Só que essa biblioteca get, ela me retorna uma promise. Como que eu resolvo uma promise? Utilizando o then. Esse then aqui, ele vai receber uma função, que é essa função que começa aqui e termina aqui. Aí ela ficou um pouco bagunçada. Mas, enfim, o que essa função faz? Ela recebe a resposta como argumento. Aí eu pego essa resposta e parseio ela. Procuro nela essa tag A, esse seletor A-title, e ele vai me retornar a lista de links. Aí eu pego e guardo, né, utilizo esse it, e guardo dentro de um array chamado slides. Depois eu percorro esse array e faço uma requisição para cada uma desses caras aqui. Então, se eu tenho 12 caras na lista, ele vai fazer 12 requisições. Ele vai me gerar 12 promises, no caso, só que não vão ser 12 threads nem 12 processos, vão ser 12 eventos ali que o disco vai retornar para a gente. E à medida que ele vai retornando, esse then aqui, ele vai tratando essa resposta. Então, ele pega de novo, pega a resposta, faz o filtro para pegar o título, a descrição, as estrelas e a quantidade de visualização. E, por fim, imprime na tela, que eu não sei porque não imprimiu. Então, eu fiquei muito chateado com isso. Testei umas 15 vezes isso aqui. E, enquanto essa abordagem síncrona, ele faz uma requisição utilizando seu URL, espera, e para cada uma dos links que eu pego, ele faz outras requisições síncronas. Deixa eu rodar pela última vez, só para ver se eu... Que chatice. Não queria que acontecesse isso. Eu deveria ter gravado. Eu ia gravar, mas falei, não, vai dar certo. Enfim, pessoal, é isso. Mais perguntas? Bom, gente, infelizmente a gente está com o tempo estourado já. O Marcel vai estar por aí o dia todo com a gente, tá? Vamos anunciar o coffee break para vocês agora. Pessoal, posso tirar uma foto com vocês enquanto isso? Eu vou tirar com o elefantinho, pode ser?